Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, olha nós aqui novamente, que bênção do céu, que alegria nós estarmos de novo juntinhos aí, é bênção. Vamos para o nosso segunda lição, e nós temos aí durante o trimestre, família cristã. E agora, Modunãozinho, uma matriarca, é isso mesmo, mulher, bênção de Deus, as irmãs são bênção de Deus. E o tema vai dizer aí a segunda lição, Sara, chamada para caminhar sob a promessa de Deus, debaixo da promessa de Deus. E vamos aí, Escola Bíblica Dominical, nós temos o texto áureo, famoso texto áureo, que se encontra em Gênesis, capítulo de número 21, e o versículo de número 10, que diz assim: E disse a Abraão: Deita fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. Olha só, que palavra forte, hein? Palavra forte de Sara. E agora, meus irmãos, pegue a sua Bíblia aí com alegria, que eu vou pegar a minha aqui. E aí você pegue Bíblia aí na sua casa, onde você estiver, e vamos estar juntos lendo a palavra de Deus. Gênesis, capítulo 24, do versículo 12, que vai dizer assim: E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra, à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: Porventura não quererá seguir-me a mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: Guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, que me falou e que me jurou, dizendo: A tua semente te darei esta terra. Ele enviará o seu anjo diante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. E se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste juramento. Somente não faças lá tornar o meu
filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos de seu senhor e partiu, pois que toda a fazenda de seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto ao poço de água, pela tarde, ao tempo em que as moças saíam a tirar água. E disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dai-me hoje bom encontro, e faze beneficência ao meu servo Abraão. Minha gente, que história boa, história linda demais. O servo de Abraão, que foi atrás de uma esposa para o filho do seu senhor. E aí, Danielzinho? E aí nós temos aí um roteiro a ser seguido, tá certo? Introdução, desenvolvimento e, por fim, a conclusão. E no desenvolvimento nós temos 3 tópicos. O primeiro vai dizer Sara, a mulher que edificava sua casa. E o segundo, Sara, uma mulher de visão espiritual. E por fim, cooperação, discernimento e sabedoria de Sara. Vamos lá? Vamos para a introdução, vamos ver aí o que o nosso comentarista colocou. Vai dizer assim: ao nos depararmos com a história de Sara, vemos que ela se apresenta como uma participante ativa do chamado de Deus, revelando a excelência espiritual do propósito divino, a mulher como adjuntora. Ao deixar a sua terra e seus parentes, assim como seu esposo Abraão, ela demonstrou fé, renúncia e compromisso com o projeto de Deus para a sua família. Seu cuidado familiar começa na disposição de caminhar ao lado de Abraão, mesmo em meio a incertezas e em direção de uma promessa que os olhos dos homens parecia impossível. Já ouviu uma frase, pessoal, do dia a dia aí? Atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Minha gente, a mulher sábia edifica sua casa. Isso daí é verdade. Sempre que tem um homem abençoado, é porque sempre tem uma mulher abençoada. Na grande maioria, a mulher que abençoa o seu marido, que está junto do seu marido, que apoia o seu marido. E às vezes esse apoiar o marido, às vezes é dizer: olha, você está fazendo isso daí, vai dar ruim, vai dar errado. Tem que falar, as irmãs têm que falar. Por quê? Porque as irmãs olham coisas que a gente, os homens, acaba não olhando. E os homens, nós aí, temos que ser mais humildes. É ou não é, meus irmãos? Só vitória. Para ouvirmos as nossas esposas, porque são instrumentos de Deus na terra. Maravilha? Vamos lá então, meus irmãos, para o nosso desenvolvimento. Começando aí no primeiro tópico. Sara, a mulher que edificava a sua casa. Vamos lá? A palavra de Deus, pelos escritos do apóstolo Pedro, dá grande ênfase à conduta da Sara para com seu marido ao apresentá-la como exemplo vivo de piedade. Piedade é alguém que busca Deus, vida piedosa, e maturidade espiritual no conhecimento do seu chamado e de responsabilidades dentro do lar. Pedro escreve, 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 6, que vai dizer assim: porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu marido, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. Irmão Danielzinho, que negócio é esse aí? Agora a flor tem que chamar você aí de Senhor? Não é, pessoal, isso daí era um costume antigo, era um contexto antigo. Tá joia? Daquela época. E uma observação aí, pessoal: Sara não era escrava, tá bom? Agar era escrava. Como um contexto daquela época, escrava era como uma propriedade. Sara não, Sara era esposa. Mas havia um contexto daquela época
da mulher chamar o seu esposo de Senhor, tá joia? E vamos lá, minha gente, essa referência não aponta para a inferioridade. Aí o nosso comentarista dizendo, ou anulação da identidade de Sara, mas para uma postura interior de respeito, honra e confiança na ordem estabelecida por Deus para o lar. Sara compreendia que as bênçãos em seu lar passavam pela obediência à ordem estabelecida e que a submissão bíblica a uma entrega voluntária marcada por fé e reverência. Seu modo de tratar Abraão, seu esposo, revelava um coração alinhado com os princípios de Deus, disposto a edificar. Nesse aspecto, Sara expressa com clareza o ensino das Escrituras. Provérbios de número 14, versículo de número 1, que vai dizer: a mulher sábia edifica, constrói a sua casa. Por outro lado, em correspondência ao chamado da mulher, a palavra também apresenta o chamado do homem. Olha só, o homem aí, que pessoa, vou falar para minha esposa para me chamar de Senhor. É, não é? Negativo, meu irmão. Estamos em outro contexto. Estamos aí no século 21. E aí vai dizer a respeito do homem. A gente pensa que do homem é tranquilo, não é não. A liderança espiritual do marido não deve ser exercida com dureza ou autoritarismo, mas em amor perfeito. Olha aí as irmãs, mas em amor perfeito. O apóstolo Paulo ensina que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela. Isto é disposição de dar a sua própria vida. Minha irmã, pegue a sua Bíblia. Pega aí, varão, pega aí, meu irmão, sua Bíblia. Vamos ver aí a respeito de cada um de nós, dos homens e das mulheres, as nossas incumbências. Efésios, vamos lá? Carta que o apóstolo Paulo escreveu. Efésios capítulo 5, versículo 22 até o 25. Vamos lá, meus irmãos? Que diz assim: vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Olha aí, meus irmãos já pensando, ó, já dá uma olhada para a irmã do lado, você tem que sujeitar, Calma aí, dos homens o negócio é mais complicado, minha gente. E o versículo 24 vai dizer assim: de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Olha os homens aí. Vós, maridos, homens, esposos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora o negócio aperta para nós. Por quê? Isso daqui é uma tipologia bíblica, pessoal. A igreja é representada pela mulher, tá certo? A esposa no casamento. E Deus é representado do esposo no casamento. Assim como Cristo morreu na cruz do Calvário, deu a sua vida pela igreja, por nós, assim também o marido, ele tem também que entregar a si mesmo por ela. Resumindo, em outras palavras, sendo mais direto aí, o homem tem que dar vida pela esposa. Aí tá. E aí, meu Danielzinho? O que é o mais pesado? Vamos colocar na balança, meus irmãos? Obedecer o outro ou dar vida ao outro? E aí? Aqui não está dizendo que a mulher tem que dar vida pelo marido. Não. Agora a irmã olha para o marido. Aquela dá aquela olhadinha, que se tiver o barco está afundando. Quem que vai ser jogado para fora da água? E aí, quem que vai ser jogado para fora da água? A Bíblia não fala que a mulher tem que dar vida pelo marido. Então joga o marido. Não é brincadeira, minha gente, estou brincando. Mas voltando aqui, se o barco está afundando, quem que vai se lançar para fora do barco para salvar outro? Tem que ser o marido. O marido tem que amar a esposa ao ponto de dar sua própria vida pela esposa.
A esposa não tem essa obrigação de dar sua vida por ele. Não. A ela é dada a incumbência de estar junto, a disjuntora, obedecendo, de estar junto, ajudando. Ô, minha gente, aí fora o pessoal fala machismo e tudo mais, mas na Bíblia traz uma incumbência muito mais pesada para os homens do que para as mulheres. O homem tem que dar vida. E a mulher? A mulher tem que estar junto, a disjuntora, juntar e tudo mais. Amém? É bênção de Deus. Vamos lá, pessoal. Só vitória. E por fim, não, continuando aí, por fim, no primeiro tópico, o comentarista vai dizer: contudo, quando os princípios vividos por Sara são ignorados, a família passa a colher nefastas consequências espirituais, emocionais e relacionais que afetam diretamente o lar. Pois não há apoio mútuo e submissão aos princípios de Deus. A liderança espiritual do lar é enfraquecida, abrindo espaço para decisões precipitadas, ressentimentos, amarguras, desorientação espiritual e consequente distanciamento da vontade e das promessas do Senhor. Minha gente, já vi muita mulher afundar o marido, mas também, já vi muita mulher levantar marido. Já vi muita mulher aí que o marido desviou, o marido foi para o mundo terrível aí, e ela continuou a orar, a acreditar, fazer campanha de oração, fazer propósito, jejuar, e Deus trazer o marido de novo para a casa, transformar a vida e os dois juntos caminhando com Cristo. Mulher guerreira, mulher de oração, mulher de Deus. Maravilha do céu. E Deus chamou vocês, irmãs, para serem aí essa mulher guerreira, mulher de oração. E saiba de uma coisa, trazendo aí uma aspas, estamos, meus irmãos, na Assembleia de Deus, Escola Bíblica Dominical. Praticamente quem mais tem no mundo inteiro é a Assembleia de Deus, a Escola Bíblica Dominical. E na Assembleia de Deus, 70%, de 60% a 70% dos membros são mulheres, mulheres de oração, mulheres guerreiras, mulheres que estão aí tocando a obra de Deus para frente, para a glória do Senhor. Que Deus abençoe a cada uma das irmãs. Vocês são bênção e bênçãos dos céus. Maravilha? Vamos voltar então aí para o nosso desenvolvimento. Segundo tópico, Sara, uma mulher de visão espiritual. À primeira vista, as palavras de Sara em Gênesis, capítulo de número 21 e o versículo 10 que nós lemos, podem parecer duras. No entanto, quando analisadas à luz do contexto bíblico e da confirmação divina, percebemos que não se tratava apenas de um sentimento humano, mas de discernimento espiritual. Sara revela-se como uma mulher que enxergava além do momento. Olha a visão da mulher aí, a mulher enxerga além, pessoal. Nós homens precisamos aí entender isso daí, a mulher enxerga além do que nós enxergamos. Compreendendo a diferença entre o que era fruto da promessa de Deus e o que era resultado da vontade humana. Isaac era o filho da promessa, nascido pelo agir soberano de Deus. E Ismael, embora também amado por Abraão, era fruto de uma solução humana para fazer cumprir a promessa de Deus. O versículo aí, meus irmãos, mencionado, fala quando Sara vai até Abraão e fala: olha, coloca Ismael para fora, porque ele não é da promessa. E ali vai dar probleminha, vai dar problema entre os dois, vai dar intriga, tá bom? E aí o comentarista continua dizendo: Sara compreendeu as duras penas que a promessa de Deus não pode ser misturada com atalhos humanos. Sua declaração expressa clareza espiritual. Ela estava protegendo o futuro de sua família. Permitir que Isaac crescesse em um ambiente de rivalidade, confusão, e também aí poderia comprometer sua identidade como filho da promessa. Vamos lá, minha gente. Eu estou falando aqui, mas a gente não entrou em contexto bíblico a respeito disso daí.
Vamos lá, para a gente poder lembrar e para a gente, aqueles que ainda não conhecem, estar conhecendo, tá bom? Deus prometeu, deu promessa a Abrão, e a sua esposa era Sarai. Falou para eles que eles teriam uma grande descendência, falou para contar as estrelas do céu, a areia também da praia, e que seria inúmeros, não dá para contar, assim será a sua descendência. Porém, Sara era estéril, Sara também estava com idade avançada, não tinha mais aquele vigor para ter filho, e também o acúmulo ali também, porque ela era estéril, porém ela tinha promessa. E a promessa de Deus é maior do que isso. Olha só, pega isso daí, minha gente. A promessa de Deus é maior do que qualquer impedimento na minha e na sua vida. Assim também na vida de Sara e de Abraão. E Sara tomou uma decisão ali, que ela pensou, Agar é minha escrava, e no contexto daquela época, antigamente, escrava era como se fosse uma propriedade, então aquela escrava é minha, então os filhos dela são meus. O que ela fez? Num momento de desespero, porque não tinha filho, estava de idade, era estéril, ela pegou aquela escrava e ali conversou com seu marido, Abrão, para que deitasse com ela, e teve um filho chamado Ismael. Vamos falar no dia de hoje? É a tal da gambiarra. Não é? Deus não está fazendo, então vou fazer uma gambiarra forçando a promessa a acontecer. Mas a promessa, meus irmãos, era para Abraão e para Sara, para os dois. De Abraão mudou o nome para Abrão e de Sarai para Sara. A promessa é para os dois. E Sara com Abraão fazendo uma gambiarra ali. E Deus não estava naquilo, porque a promessa era que sairia de Sara e Abraão. E o que Deus fez? Deus pega e fala, olha, a promessa está em pé. Certo, eles pensaram, mas como assim a promessa está em pé? A gente tem Ismael. A promessa está em pé. Porque a promessa era filho com Abraão e Sara. E aí, meus irmãos, realmente a promessa estava em pé, realmente a promessa é maior do que nós. E a promessa é maior do que a esterilidade, que ela não podia ter filho, mas engravidou. Ela estava de idosa, mas engravidou. A promessa é maior do que a gente. E Deus cumpriu a promessa. E nasceu quem? Riso, alegria, Isaac nasceu. E agora tem essa confusão. Por quê? Porque tem Ismael, que é filho de Abraão, com a escrava Agar. E tem também ali Isaac, que era o filho realmente da promessa. E aí que vem o versículo que nós lemos. Para não dar uma confusão gigantesca. Ela fala com Abraão, fala, olha, coloca Ismael para fora. E Deus abençoou Ismael também. Socorreu, abençoou, porque também era filho de Abraão. Mas na descendência, na qual nós temos aí, a respeito de que viria Jesus, veio através aí da descendência de Abraão, Isaac, Jacó, e assim vai pela frente. Os irmãos entenderam? Maravilha? Vamos lá, e continua aí o comentarista dizendo, ter visão espiritual não significa apenas sensibilidade, mas também coragem para se posicionar firmemente em favor dos projetos de Deus para a sua casa. Discernir o que vem de Deus e o que precisa ser deixado para trás. E Deus estava no negócio. Nesse prisma, podemos destacar a ação de outra mulher. Agora não é mais Sara, agora está comentando de mulheres valorosas. Olha aí, temos mulheres valorosas e as irmãs são, é bênção de Deus. Uma mulher chamada Raabe, que ao crer reconhecer e temer o Deus que em cima dos céus e embaixo da terra obteve vida para si, para sua casa, e tornou-se participante da linhagem das promessas, sendo incluída nas gerações daquele que vive e reina para todo sempre, Jesus de Nazaré. Quem que era Raabe? Meus irmãos, era uma prostituta, morava em cima dos muros. E ali o povo de Deus ia entrar naquela cidade, para tomar aquela cidade, cidade de Jericó. E aí os espias, povo de Deus, foram lá para dar uma olhada e ela ajudou eles ali. E meus irmãos, Deus deu vitória através da vida dela.
Deus fez uma obra gigantesca, maravilhosa, e a vida dela é lembrada, é comentada. Quer ver que é comentada? Olha só, pegue a sua Bíblia aí, em Mateus. Mateus, abra sua Bíblia, Escola Bíblica Dominical. Se é escola bíblica, então tem Bíblia e é bênção do céu. Mateus capítulo de número 1 e o versículo de número 5. Mateus capítulo de número 1 e o versículo de número 5, que tem a genealogia. E vai dizer assim: e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. Irmão Danielzinho, é o Jessé que eu estou pensando? É esse mesmo. Jessé gerou o rei Davi. Olha só, pessoal, olha só. Ela entrou na genealogia, foi colocada na genealogia. Deus transformou a vida dela. Que bênção isso daqui. Bênção, bênção mesmo. Em 2026 estamos lembrando dela. E ela participou da descendência de quem? Filho de Davi, Jesus de Nazaré. Que coisa linda. E não tem só ela não, ó. Tá cheio de mulher valorosa aí. E o comentarista vai falar sobre Rebeca. Não podemos esquecer de Rebeca, que a partir de uma palavra de Deus impediu seu marido Isaque de ocorrer em erro, concedendo a primogenitura a Esaú. Olha só, Rebeca, meus irmãos, a história de Rebeca. Rebeca, ela influenciou na vida dos seus filhos. Na vida dos seus filhos, porque ela sabia da promessa. E ela foi ali e colocou aquele que era para ser realmente o primogênito. E os dois filhos dela ali, que nós temos Esaú, tá joia? Toda aquela história linda. Onde está essa história, irmão Danielzinho? Gênesis capítulo 27, depois você lê com mais carinho aí. Capítulo 27, do versículo 5 ao 43. Não vou ler porque são aí quase 40 versículos. Não é só vitória, mas dá para você ler com carinho na sua casa. Toda essa história linda de uma mulher de Deus, que Deus usou nessa terra para que aí tivesse o cumprimento da promessa de Deus. Ela tinha conhecimento e Deus usou a vida dela. E por fim, mulher virtuosa, Provérbios de número 31, versículo 10 ao versículo 12, que diz assim: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de rubis. O coração de seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Meus irmãos, mulher virtuosa é mulher de Deus, mulher de oração, mulher que busca o Senhor, mulher que clama. E você no dia de hoje, você é chamada para ser cada dia uma mulher valorosa, essa mulher de oração, essa mulher que vai ver milagres. É isso mesmo, é você. Essa mulher que vai ver coisas impossíveis aos olhos acontecendo, porque tem muitas mulheres de Deus que oram e o céu movimenta, glória, e você é uma delas. E que Deus te use bastante, cada vez mais. E entramos aí, meus irmãos, no terceiro tópico do desenvolvimento. E o comentarista vai dizer, no tema aí, no terceiro tópico, cooperação, discernimento e sabedoria de Sara. Que lição gostosa, né? Falando sobre as mulheres, que lição boa, que lição abençoada. Porque muitas das vezes a gente fala de personagens homens, mas muitas mulheres de Deus aí fizeram grandes coisas e é bênção de Deus. Vamos lá? Embora as palavras de Sara parecessem más aos olhos de Abraão, Deus o orienta a ouvi-la. Olha aí os varões aí, deixando claro que a mulher não é figurante do plano divino, mas é instrumento ativo de edificação do lar. Ao confirmar as palavras de Sara, o Senhor demonstra inequivocadamente
que esta cooperou para que o propósito divino fosse guardado e cumprido no tempo certo. Gênesis capítulo 21, versículo 12 vai dizer: porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço Ismael, e acerca da tua serva Agar. Em tudo o que Sara te disse, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Meus irmãos, eu até destaquei que em tudo que Sara te disse, ouve a sua voz. Deus falou aí com Abraão: Abraão, obedeça o que ela está falando, a sua esposa, porque eu estou nesse negócio aí. Meus irmãos, mulher vê coisas que a gente não vê, homens. Às vezes a gente é limitado, é ou não é? E as mulheres fazem tanta coisa, eu vejo lá em casa, lá, a Niane dá mamar para um com uma mão, segura o neném com uma mão e ao mesmo tempo com a mamadeira, e às vezes vai pegar com a outra mão fazendo outra coisa, e tá andando, dá um chutinho com a porta, abre a porta com o pé. Assim, Jesus amado, que é isso? A gente não consegue fazer isso, os homens. Se é para dar mamar, a gente para tudo só para dar mamar. É ou não é? É assim. A gente não consegue, às vezes, nem andar dando mamar, e as mulheres conseguem segurar com o braço, e com o braço só dar um mamar e ir andando, abrindo a porta, fazendo outras coisas. E a gente não. Bom, Danielzinho, o que é isso? Isso daí são chamados, meus irmãos. A mulher, ela tem um dom que os homens não têm. O que é? Ela enxerga coisas que a gente não enxerga. E deixa as coisas até mais bonitas, a casa mais bonita, a igreja mais bonita, as coisas mais enfeitadas. Que se deixar só com a gente tudo seria cinza, preto e branco e acabou. Elas deixam as coisas coloridas. E aqui, Deus fala para Abraão: Abraão, ouve a tua esposa. E a gente às vezes, meus irmãos, às vezes não, praticamente todo momento tem que usar de humildade. A gente tem que usar de humildade e ouvir a nossa esposa. Eu já tive prejuízo por causa disso daí. A Flor vai estar vendo o vídeo aí, não é só vitória, na verdade não foi muito vitória não, foi derrota mesmo. Meus irmãos, a gente começou, eu e a Flor, conversar, fazendo, princesinha, vamos fazer um investimento? A gente está juntando dinheirinho aí, vamos fazer uma aplicação, vamos colocar em algum lugar para render esse dinheiro, para não ficar parado. Ela falou assim: vamos fazer assim. E aí a gente pesquisou, a gente estudou, e eu pensei, falei assim: olha, isso daqui, coisa boa, hein? Parece que vai ser sucesso, dá um rendimento bom. Vamos fazer? Ela falou assim: ô meu bem, tá meio estranho, né? Não, eu não estou tendo um sentimento muito bom. E eu empolgado ali, falei assim: vou conquistar a cabeça dela. Falei assim: princesinha, vamos fazer, parece coisa boa, olha só que legal. Falei assim: vamos fazer porque você está falando, mas aqui dentro de mim não está dando um sinal bom a respeito disso. E aí, meus irmãos, fomos fazer, não é? Fomos fazer, e ela com sentimento não bom a respeito disso, e eu não ouvi a minha esposa. Olha aí, irmãos, eu não ouvi a minha esposa quando falou que estava com sentimento não bom a respeito disso, mas encheu os meus olhos. O lucro era bom, o investimento bom, tudo certinho. E fomos, colocamos dinheiro lá. E aí, irmão Danielzinho, colocamos o dinheiro, passaram 3 meses, entrou a pandemia, só Jesus na causa, puf, para o comércio, parou o rendimento, parou o dinheiro de lucrar, e aí quebrou o investimento, começamos a ter prejuízo, e aquilo que encheu os meus olhos, mas o coração da Flor, antes da gente fazer, já estava um sentimento não muito bom. O que aconteceu? Tivemos um prejuízo de 70 mil reais. Dói e acelera o meu coração só de lembrar disso daí. E aí, eu olhei para a Flor e falei assim, nem falei nada. Falei assim, desculpa. Nem precisou ela dizer, não te avisei? Porque às vezes quando os homens fazem alguma coisa, nós fazemos alguma coisa, e a mulher falou, olha, isso daí tá esquisito, isso daí pode dar problema. E mesmo assim, a gente cabeça dura, não escuta, e vai fazer, dá errado.
E às vezes as irmãs falam, não te avisei? Nem precisou ela falar isso, porque só no olhar já dizia tudo. E agora? E agora, meus irmãos, a gente vai na padaria comprar pão, eu pego a carteira e falo para vocês, você acha que é bom comprar esse pão, ou comprar outro, ou não compra pão hoje? Aprendi a lição, meus irmãos. Não é. Até para comprar pão agora eu pergunto para ela. Por quê? Porque vai que não é para comprar esse abençoado pão aí, dá ruim o negócio. Não é? Então o casamento, os dois são juntos, meus irmãos. Precisa ter aí a união dos dois. E Deus falou para Abraão, Abraão, escuta a sua mulher que eu estou nesse negócio. E Abraão foi humilde e escutou. E Deus deu vitória. Amém, meus irmãos? E os 70 mil? Estou sem eles até hoje. E foi embora e não volta mais. E só Jesus na graça. E vamos trabalhando para que Deus venha nos abençoar cada vez mais aí. Amém, pessoal? Uma lição que eu aprendi na muita dor de não ter ouvido a minha esposa. E agora eu ouço ela em tudo. É bênção, só vitória. Vamos lá? E o comentarista? O comentarista vai dizer, a despeito dos inúmeros ensinos dessa passagem, pode-se ainda depreender que, em um casal que vive as promessas de Deus e está sob a direção do alto, direção de Deus, deve haver diálogo, escuta e discernimento mútuo. Jesus, eu poderia ter, essa lição poderia ter vindo antes do investimento aí. Eu não ia perder 70 mil. Jesus amado, só vitória. A culpa, brincadeira, a culpa não foi sua não, a culpa foi minha mesmo de não ter escutado. Onde ambos devem saber ouvir com humildade e sabedoria, como o caso de Abigail. Olha só, que embora inicialmente não formasse com Davi um corpo, agiu com sabedoria diante da insensatez de Nabal, seu marido. Suas palavras e atitudes impediram o derramamento de sangue e salvaram sua família e protegeram Davi, seu futuro esposo, de tomar uma decisão precipitada. Que história que é essa, Mondonelzinho? Vamos lembrar? 1 Samuel, capítulo de número 25. E também o versículo é do número 25 até o 28, que vai dizer assim, pegue a sua Bíblia, por gentileza. Ela falando ali com Davi. Meu senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele qual o seu nome, Nabal, e o seu nome e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os jovens de meu senhor, que enviaste. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor, e vive a tua alma, que o Senhor te impediu que vires com sangue, e de que a tua mão te salvasse. Agora, tais quais Nabal sejam os teus inimigos, e os que procuram mal contra o meu senhor. E agora, esta é a bênção, que trouxe a tua serva ao meu senhor. Dê-se aos jovens que andam após as pisadas de meu senhor. Perdoa, pois a tua serva esta transgressão. Porque certamente fará o Senhor casa firme a meu senhor. Porque meu senhor guerreia as guerras do Senhor. Não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. Meus irmãos, quem era Nabal? Nabal era um homem casado com Abigail. E Davi ali, ele até mesmo estava ajudando os servos de Nabal, e ali Davi estava pedindo alimento através dos seus servos. E aí Nabal, ele pegou e não deu os alimentos. Davi ficou furioso, pegou a espada, mandou cingir a espada, passa o cinturão, todo mundo com a espada, vamos lá, vamos, dezenas e dezenas de guerreiros, vamos lá matar todo mundo. E aí Abigail ficou sabendo disso, a esposa de Nabal. Ela pega os alimentos, envia a Davi, e ela encontra Davi, pede perdão pelo marido dela, por essa decisão complicada que ele tomou, e pede para perdoar, porque ela não sabia daquilo. Davi então perdoa. Davi perdoa, e a Bíblia fala que depois de poucos dias, Nabal morreu. Deus entrou com juízo por causa disso. E o Senhor, a Bíblia fala que o Senhor matou Nabal. Nabal morreu. E depois,
Davi olhou e falou, rapaz, essa mulher aí é mulher inteligente, é mulher de sabedoria, né? É mulher aí de Deus, e ele pega e casa com ela. Olha só, meus irmãos, Abigail, ela salvou a casa, porque era para ela morrer, era para Nabal morrer, era para a família morrer, era para a casa morrer. Mulher, salva a tua casa, salve a tua casa, conduz a sua casa a Deus, conduz seu marido a Deus, conduz os seus filhos a Deus. Essa mulher salvou a casa dela. Deus tem bênção para você, ô glória, Deus tem vitória para vocês, mulheres de Deus, é bênção. Vamos lá? E aí, o comentarista vai continuar dizendo, tem muita mulher de Deus aí, pessoal. Aqui nós temos que colocar, não muito, porque senão a lição fica grande, mas tem muita mulher de Deus. E hoje, tem muita mulher de Deus. Olhe para você aí, mulher, você é mulher de Deus e Deus quer te usar. Vamos lá? Outro casal que se destaca é Priscila e Áquila, que trabalharam lado a lado no ministério, instruindo outros na fé com discernimento e dedicação. Eles não apenas apoiavam um ao outro, mas também fortaleciam a igreja, mostrando que parecia que a parceria conjugal pode ser um instrumento poderoso de serviço e crescimento espiritual. Quando marido e esposa caminham juntos, ouvindo-se mutuamente e submetendo suas decisões à direção divina de Deus, cada um exerce suas funções com amor e responsabilidade. O homem lidera servindo e protegendo, enquanto a mulher coopera com discernimento e fidelidade, formando um casal alinhado com o plano de Deus, capaz de preservar a família, tomar decisões sábias e garantir que as promessas divinas se cumpram plenamente. Priscila e Áquila. Olha só, pessoal, é o casal. Deus usando o casal como instrumento nessa terra. E tem que ter conversa, tem que ter união, um compreender o outro, é ou não é? Não é sempre que o homem tem a razão e não é sempre quando a mulher tem razão. Precisamos escutar o nosso cônjuge, precisamos ouvir, precisamos puxar o ar. Tá sem paciência, meu irmão? Às vezes é melhor ficar quieto, às vezes é sabedoria. Deixa a mulher falar, ela vai ali descarregar aquilo que está no coração. Minha gente, olha só, tem irmãs que estão pagando psicólogo só para o psicólogo ouvir ela. Ela tem marido, é para o marido sentar e escutar ela. Ela não está pedindo para que ele fale. O que as irmãs querem muitas vezes é só o ouvido de alguém para ela desabafar. E às vezes está pagando só para ouvir. E você que está na sua casa, que é o homem da casa, está até pagando com o seu dinheiro. Na verdade não é o seu dinheiro, é o dinheiro da casa, porque o marido vai trabalhar e é o dinheiro de todo mundo. Quando a mulher também trabalha, o dinheiro é de todo mundo, da casa inteira. Está usando dinheiro da casa para pagar um psicólogo só para ouvir. Bom, Danielzinho, que técnica é só de ouvir, mais nada. Não estou falando mal dos psicólogos, hein, meus irmãos? Só vitória. Isso daí, Deus usa a psicologia. Isso daí, Deus usa, pessoal. Isso daí tem coisa que é saúde mental. Mas, pelo amor de Deus, a esposa pagar um psicólogo só para escutar ela, porque o marido não está escutando. Meus irmãos, escuta a sua esposa, deixa ela falar. A mão do Danielzinho está fervendo aqui dentro de mim. Olha, fica em silêncio. Entendeu? Vai orar, fala com Deus, e quando a poeira baixar, quando os ânimos que estão exaltados abaixarem, daí sim, daí entra com sabedoria, conversa, e Deus vai dar vitória. E antes de conversar, chama, vem cá, vamos orar junto, vamos falar com Deus, e ora por você, ora por ela, dá a mão, ora junto. O Danielzinho não está dando para dar a mão, fica perto, ora junto.
E Deus já vai entrando no coraçãozinho, já vai amaciando, já vai o Espírito Santo trabalhando. É bênção do céu, isso daí é estratégia, meus irmãos. Ô glória, vai recebendo estratégia aí. E Deus vai abençoar, vai dar sabedoria, vai dar paciência. E depois já vai dar para dar a mãozinha, já vai estar tudo junto. Vai reconciliar e vai ser bênção para a glória de Deus. Maravilha? É bênção? Vamos lá. Por fim aí, Romanos. Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, maravilha do céu, capítulo 16, versículo 3 ao 4. Meus irmãos, eu estou gostando disso daqui, hein? É bênção do céu, essas aulas são práticas, é bênção. Capítulo 16, versículo 3 ao 4 diz assim: saudai a Priscila e a Áquila. Áquila era o irmão, era o homem, varão, meus cooperadores em Cristo, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Deus usou esse casal para abençoar Paulo, e Paulo foi um instrumento de Deus para abençoar muitas vidas, muitas igrejas e muitas famílias. Mulher sábia, homem sábio, casal sábio, Deus quer usar a sua vida para abençoar muitas famílias. Meus irmãos, por fim, tudo tem começo, meio e fim, e está acabando a aula aí. E a conclusão, o comentarista vai dizer, Sara, a respeito de Sara. E ele vai dizer, ao refletirmos sobre a vida de Sara, percebemos que ela não foi apenas a esposa de Abraão, mas um instrumento vivo para cumprimento do plano de Deus, mostrando que a mulher desempenha um papel essencial na condução espiritual do lar, como adjuntora. Um casal que caminha em unidade torna o lar um espaço de paz, fortalecimento e crescimento espiritual, permitindo que as promessas de Deus se cumpram e que a família seja firmada e abençoada para a glória de Deus. Temos várias Saras e você é a Sara de Deus, mulher de Deus, e é bênção. Por fim, meus irmãos, nós passamos aí a introdução, o desenvolvimento, a conclusão. No desenvolvimento nós vimos aí Sara, a mulher que edificava a sua casa. E o segundo tópico do desenvolvimento, Sara, uma mulher de visão espiritual. E por fim, cooperação, discernimento e sabedoria de Sara, maravilha do céu. Um grande abraço, foi muito bom, foi muito alegre, foi prazeroso estarmos juntos. Que Deus abençoe. Até a próxima aula, assim Deus permitir. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho.
compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe.